Olá, meus alunos. Hoje vamos trabalhar um problema que foi solicitado pela Universidade Federal de São Carlos. E esse problema ele é bastante interessante porque ele não é uma mera aplicação das fórmulas, das técnicas de resoluções de problemas de sequência numérica. Ele cobra uma certa engenhosidade no tratamento da questão. Então vamos a ele. Uma partícula se move ao longo do primeiro quadrante do plano cartesiano a partir do ponto 00, conforme indica o gráfico abaixo. O deslocamento de uma unidade vertical horizontal do plano é feito em 1 minuto pela partícula, com velocidade constante. Mantido esse padrão de movimento, a partícula atingirá o ponto 50-50, a partir do início do deslocamento, em exatas tantas horas. Ele pede esse número de horas que a partícula demorará para realizar esse deslocamento. Bom, quando você tem um problema para resolver, você deve tentar resolvê-lo analisando, ver se tem uma maneira própria para fazer a abordagem. Não fique pensando qual a fórmula a ser utilizada, porque às vezes o problema não tem uma fórmula específica e que você vai precisar fazer esse ajuste. É claro que todo o seu estudo, todo o ferramental algébrico que vocês trabalham dentro dos livros, dentro da sala de aula, pode ser bastante útil na hora de descrever, na hora de resolver os problemas e principalmente numa prova dissertativa, na hora de expressar o seu raciocínio. Mas aqui vamos iniciar a solução analisando que se ele pede para a gente calcular o tempo que demora para sair do ponto 00 até o ponto 50-50, a gente vai tentar ver qual o padrão apresentado no deslocamento dessa partícula. Mas podemos analisar sempre que essa partícula passar pelo ponto 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, até chegar no ponto 50, 50. E para isso vamos montar uma sequência. Para chegar no ponto de coordenadas 1 e 1, quanto tempo demorou? Vou chamar de P1 aquele tempo até chegar no ponto 1, 1. Bom, até chegar no ponto 1 ele demora 1 minuto mais 1 minuto, ele vai demorar 2 minutos. Para chegar no ponto 2, 2, ele vai caminhar. A partícula vai caminhar 1 minuto mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o tempo para chegar no ponto 2, 2 vai ser igual a 6 minutos. Para chegar na posição 3, 3, esse ponto, essa partícula, vai demorar quanto tempo? Bom, já estava aqui com 6 minutos até a posição 2, 2. O que falta? Mais 1 minuto, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para chegar na posição 3, 3, ele demorou 12 minutos. Da 3, 3 até a posição 4, 4, até a posição 4, 4, que a gente vai chamar de P4, vai ficar do 3, 3, mais aqui 11, 12, aqui vai ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui a gente vai ter uma sequência numérica, a sequência do tempo que demora para chegar a qualquer um desses pontos que estão na bissetriz dos quadrantes ímpares. Então eu vou ter aqui 2 minutos, 6 minutos, aqui 12 minutos, aqui 20 minutos. E assim sucessivamente. Bom, a gente vai tentar enxergar qual é o padrão que amarra essa sequência numérica e a gente começa pensando fácil. Ou seja, eu vou pensar aquela sequência que você vai vendo qual número que você soma para chegar no sucessor. Então aqui do 2 para chegar no 6, a gente somou 4 unidades. Do 6 para chegar no 12, nós somamos 6 unidades. Já estamos reparando que esse padrão não é o padrão de uma progressão aritmética,
Porque na progressão aritmética simples, você sempre soma uma mesma constante. Do 12 até o próximo termo, que é 20, a gente soma 8 unidades. Então aqui já está mostrando que essa sequência numérica não é uma progressão aritmética simples. Vocês podem, a gente vai ver a seguir, que isso daqui pode ser chamado de uma progressão aritmética de segunda ordem, mas que a gente normalmente não trabalha essas fórmulas dentro do ensino médio. Mas se você não sabe ainda, já verificou que não é uma PA, seria natural você pensar se isso é uma progressão geométrica. Bom, mas para ser progressão geométrica, você teria que multiplicar por uma constante para chegar no sucessor. Bom, do 2, que número que multiplica para chegar no 6? Você vai multiplicar por 3 unidades. Ocorre que se você do 6 multiplicar 3 unidades, vai dar 18. Você não chegou no 12. Aqui você vai estar multiplicando por 2 unidades. Bom, já quebrou a possibilidade de ser progressão geométrica e aqui quebrou a possibilidade de ser uma progressão aritmética simples. Então você vai tentar, sem desprezar todo o ferramental que você tem de progressão aritmética e geométrica, tentar pensar o exercício, ver qual é o padrão. Mas mais importante do que você analisar que os números são 2, 6, 12 e 20, é como você chegou no 20. Como que você chega a partir do 2? Como que você chega no 6? Ah, simples. Para sair do 0 até chegar ao ponto 1, eu andei 2 minutos. Só que para sair do ponto 1 até chegar ao ponto 2, eu andei mais 1, 2, 3, 4. Eu andei mais 4 minutos. E do ponto 2 para chegar no ponto 3, eu ando mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ando mais 6 minutos. Que a gente tinha visto aqui o quanto anda mais. Só que na hora que a gente escreve aqui, pode surgir, a partir dessa escrita, uma ideia para abordar a solução do problema. E você repara que aqui você tem soma de números pares positivos. E aí vale a pena chegar na posição 4. E aí você anda da posição 3, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente verifica aqui que nós vamos ter realmente, para calcular quantos minutos ele demora para chegar na posição 4, você vai ter 20 minutos e esses 20 minutos eles aparecem com uma soma. Esta soma é de uma sequência bastante trabalhada e bastante conhecida, porque essas sequências são os números pares: 2, 4, 6, 8, os números pares positivos. Os números pares positivos, ele tem uma lógica que os amarra, que é você sempre está somando 2 unidades para chegar no sucessor, 2 unidades para chegar no sucessor, e assim sucessivamente. Uma sequência que tem essa amarração, que tem essa lógica, ela é chamada progressão aritmética. Então, nesse exercício, a gente tinha uma sequência 2, 6, 12, 20, que não era uma progressão aritmética simples, nem uma progressão geométrica, mas a gente reparou que para chegar num termo qualquer dessa sequência, a gente pode utilizar uma outra sequência que é bem trabalhada. Essa progressão aritmética, ela vai ser caracterizada por um primeiro termo, que eu estou chamando de A1, que vale 2, e uma razão, que é 2, que é essa constante que a gente está somando. Aí a gente vai poder, para determinar quanto tempo a partícula demora para atingir, a posição 50, 50, nós podemos usar a fórmula da soma da progressão aritmética. A fórmula da progressão aritmética, como já foi trabalhado, a soma de n termos, você vai pegar o primeiro termo da sequência, que você está somando, o último termo, até onde você vai realizar a soma,
e vai multiplicar pela quantidade de termos sobre 2. De modo que a gente vai poder determinar quanto tempo demora para a partícula chegar na posição 50-50. Esse tempo dessa sequência vai ser igual à soma dessa progressão aritmética. Cabe saber, temos que descobrir qual vai ser esse n. Nós vamos somar esse conjunto, essa sequência de números pares, nós vamos somar até que termo? E aí a gente usa o raciocínio indutivo. Para chegar na posição 4,4, nós vamos somar aqui 1, 2, 3, 4 termos. Para chegar na posição 3,3, a gente vai somar quantos pares? 1, 2, 3. Para chegar na posição 2,2, vamos somar quantos pares? 1, 2. Então, para chegar na posição 50, nós vamos somar os 50 primeiros números pares positivos. Portanto, nós sabemos aqui que para aplicar nessa fórmula, nós vamos utilizar a soma de 50 termos, n igual a 50. Essa progressão aritmética tem um primeiro termo, que é o número 2, mas para aplicar nessa fórmula, quem que a gente vai precisar? Nós vamos precisar descobrir quem é o último número par dessa sequência. Poderíamos usar um raciocínio bem rápido, só batendo o olho, sabendo que o primeiro par é 2 vezes 1, o segundo par, 2 vezes 2, o terceiro par, 2 vezes 3, o quarto número par, 2 vezes 4. Portanto, o 50º número par, obviamente, vai ser o quê? 2 vezes 50, ou seja, 100. Numa prova dissertativa você pode até fazer isso, mas nós vamos aqui utilizar uma outra maneira de resolver, que é reforçando a fórmula de termo geral da progressão aritmética. O termo geral da progressão aritmética, o enésimo termo de uma progressão aritmética, ele pode ser determinado pela soma do seu primeiro termo mais uma certa quantidade de razão, essa constante que você está somando. Quantas razões? n menos 1 vezes r. De modo que, utilizando essa fórmula, a gente vai ter que o termo da posição 50, o 50º número par, vai ser o A1, que é 2, mais n menos 1, que é 50 menos 1, multiplicado pela razão, que é 2. Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter que o último termo dessa sequência é igual a 100. Coisa que a gente já tinha visto inicialmente naquele padrão dos números pares. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 50. Muito mais rápido, permitiu, mas é interessante utilizar as fórmulas em situações que a gente tem, que são fáceis, para quando a gente precisar dela numa situação mais elaborada, a gente ter ela como um apoio para dar consistência e força para o nosso raciocínio. Bom, fato é que agora a gente vai fazer a soma dos 50 primeiros termos, vamos utilizar esta fórmula da soma de uma progressão aritmética, e ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por o A1, que é 1, que é igual a 2, o último termo que eu vou somar, que é o número 100, multiplicado por n, que é o número de termos, que aqui vai ser igual a 50, tudo isso dividido por 2. Bom, esta soma dos 50 primeiros termos dessa sequência de números pares positivos vai dar 102 dividido por 2, 51. 51 vezes 50, nós vamos ter aqui um total de 2.550 minutos. E essa vai ser a resposta do exercício. Como era uma prova de múltipla escolha e ele pedia quantas horas, você vai precisar fazer a conversão. Numa prova dissertativa, você nunca esqueça
descrever a resposta. Então você pode responder 2.550 minutos. Nunca esqueça de colocar a unidade. A Unicamp já recomendou e advertiu que, se na prova dissertativa da Unicamp você responder o problema contextualizado sem a unidade, eles descontam metade da questão. Isso é uma questão muito importante numa prova de física, já é muito trabalhada pelos professores de física, mas não era tão ressaltada na prova de matemática. E na prova de matemática da Unicamp, eles estão sendo bem severos para quem não coloca unidade. Um problema contextualizado, você tem que respeitar o domínio, as condições de contorno do problema. E aí você tem que colocar a unidade. Bom, se você está numa prova de múltipla escolha e a resposta está em horas, então você vai ter que escolher a alternativa correta pegando 2.550 dividindo por 60, porque cada minuto tem 60 horas, e isso vai dar 42 horas e meia, 42 horas e 30 minutos, certo? Então nunca esqueça de colocar a resposta claramente para o examinador. Quando você resolve um problema, não foi o caso, mas quando você resolve um problema por uma maneira muito alternativa, às vezes, na hora de você redigir a solução, às vezes até compensa você, sabendo já a resposta, porque você já resolveu de uma maneira alternativa, usar a formalização tradicional, porque é mais fácil você se comunicar com o corretor através das fórmulas, que são bem conhecidas, do que apresentar uma maneira, descrever uma maneira própria, usando a língua natural, usando o português, porque aí você pode, utilizando uma linguagem menos objetiva, cometer alguns erros. Ok? Numa mesma pegada, a GV, em 2008, colocou um outro probleminha que ela pede para construir um castelo de cartas. Então ele fala aqui, na GV 2008, a figura abaixo mostra castelo de cartas de 1, 2 e 3 andares. De quantos baralhos de 52 cartas precisamos, no mínimo, para formar um castelo de 10 andares? Bom, esse probleminha a gente vai tentar ver qual é o padrão. Ele põe aqui o padrão da figurinha. Então, ele apresenta aqui o quê? Bom, ele apresenta que o primeiro castelo, vou chamar de castelo 1, nós temos aqui 2 cartas. No castelo 2, quantas cartas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Nós temos 7 cartas. No castelo 3, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartas. No castelo 3, nós temos aqui 15 cartas. E a gente já repara de cara que essa sequência, o número de cartas que a gente vai utilizar para construir o castelo de 1, 2, 3 andares, não forma uma sequência tradicional, pelo menos um pouco mais elaborada do que a progressão aritmética simples ou a progressão geométrica. Repare que daqui para cá eu somo quantas cartas? Eu vou somar aqui 5 cartas. Daqui para cá eu vou somar 8 cartas. Então não é uma progressão aritmética simples, porque aí a razão, essa constante, esse número que estamos somando, não é um número constante. Então nós vamos tentar uma maneira alternativa de trabalhar esse exercício, e aí novamente a gente vai observar que mais importante que os números 2, 7 e 15 é como se chega nos números 2, 7 e 15. E para chegar no 7, a gente pega o número 2
e soma 5 unidades. Para chegar ao número 15, eu pego 7 e somo 8. Mas essa recorrência de que eu somo do 7 para o 15, eu somo 8, eu sempre estou precisando do anterior. A hora que eu escrevo dessa maneira aqui, eu já começo a reparar que os números que eu estou somando para chegar no número de cartas deste castelo, esse número de cartas que eu estou somando tem uma determinada lógica. E eu estou suspeitando o que? Olhando isso. Que esses números que eu estou somando, quais são esses números que a gente está somando? Esses números é o número 2, é o número 5, é o número 8. E eu não sei qual é o próximo número, mas eu já vou analisar essa sequência e ver. Bom, essa sequência ela tem uma lógica. Eu somo 3 para sair de um termo e chegar no seu sucessor. Somo a constante 3. Para sair do 5 e chegar no sucessor, eu somo novamente 3. Bom, se o meu raciocínio seguir aquele padrão, eu vou somar quanto aqui? Eu vou somar 3 e aqui eu vou ter 11. Mas eu tenho que verificar, porque o problema não é um probleminha tabulado, bem comportado, que você bate o olho e já conhece. Então eu venho aqui e vou fazer uma verificação. Bom, o próximo castelo vão ter quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, eu vou ter aqui 26 cartas para construir um castelo de 4 andares. Ocorre que esse número 26 aqui, ele é obtido como? Pegando o 15 e somando 11. Opa, exatamente o que nós estávamos imaginando. Então, eu vou obter o número de baralhos que serão necessários para construir um castelo de 10 andares a partir da soma desses termos aqui. Então, aqui eu estou fazendo uma soma do quê? De uma progressão aritmética. E essa progressão aritmética ela é caracterizada por quê? Bom, ela é caracterizada por um primeiro termo que é 2, esta PA ela é caracterizada por um termo 2 e uma razão que é aquela constante, 3. De modo que eu estou somando aqui para obter o castelo de 10 andares, para obter o castelo de 10 andares, eu vou pegar aqui e vou ter que fazer essa soma, até um determinado termo. Como que eu vou saber qual é esse termo? Bom, eu vou usar o raciocínio indutivo. Para um castelo de 4 andares, eu somei 4 termos daquela progressão aritmética. Um castelo de 3 andares, 3 termos daquela progressão aritmética. Um castelo de 10 andares, 10 termos daquela progressão aritmética. Então eu vou precisar usar uma técnica para eu determinar quem vai ser o 10º termo daquela progressão aritmética. E aí a gente pode lançar mão do termo geral da progressão aritmética. O enésimo termo de uma progressão aritmética é o primeiro termo somado a n menos 1 multiplicado pela razão. De modo que eu vou ter aqui que o termo A10 vai ser o primeiro termo daquela progressão, que é 2, mais o n é o número de termos, é a posição dele, nesse caso, não o número de termos, a posição, 10 menos 1 multiplicado pela razão, que é 3. E aí eu vou ter que, nessa soma, quem vai ser o último termo que eu vou somar? Bom, o último termo que eu vou somar, 27 mais 2, 29. Esse 10º termo aqui vai ser 29, que é a quantidade de cartas que eu vou para colocar um andar a mais. Bom, de modo que, para calcular esta soma de 10 termos, nós vamos usar a fórmula da soma
de uma progressão aritmética simples, que vai ser o quê? A1 mais AN multiplicado por N sobre 2. Bom, a soma de 10 termos de uma progressão aritmética, desta progressão aritmética, vai ser o primeiro termo, que é 2, mais o décimo termo que acabamos de descobrir, multiplicado por 10, tudo isso dividido por 2. Bom, substituindo o décimo termo, que é 29, nós vamos ter aqui 2 mais 29 multiplicado por 10 sobre 2, multiplicados por 5. De modo que, na hora que a gente vai realizar esta soma dos 10 primeiros termos, eu vou ter aqui 31 multiplicado por 5. Então, nós vamos ter um total de cartas igual a quanto? Um total de cartas igual a 155 cartas. Só que o exercício não perguntou quantas cartas, ele perguntou quantos baralhos, tá certo? Então você vai responder que para construir o castelo de 10 andares, eu vou precisar de 155 cartas, e 155 cartas, eu tenho 52 cartas em cada baralho, então eu vou precisar aqui de 3 baralhos. Porque na hora que eu vou multiplicar os 52 por 3, aqui vai dar 56. Então, resposta, não esqueçam de escrever resposta, eu vou precisar de pelo menos, no mínimo, 3 baralhos, certo? E está aí a unidade. Então, um problema análogo ao problema da Federal de São Carlos, e esse tipo de exercício ele é bem seletivo, porque ele não é uma mera aplicação das fórmulas de progressão aritmética, de termo geral, de soma, mas precisou de uma maneira engenhosa. Daria para você trabalhar de outras maneiras, né? Falar que aqui eu tenho um triângulo, imaginar aqui uma outra carta e subtrair, poderia fazer. E aí seria bastante interessante, e quando você pegasse um exercício, tentasse pensar de uma maneira própria e ver que para aprender matemática, a gente não tem que se enquadrar sempre a uma estrutura, a uma maneira de pensar, mas entender que essa estrutura, que essa formulação, ela pode ampliar o seu raciocínio. E que fazer de cabeça é interessante quando o problema é fácil, mas quando o problema for difícil para você, você vai precisar dessa estrutura que às vezes você treina em situações que aparentemente a estrutura é desnecessária, mas num problema bem complexo ela ganha bastante importância. Tá certo? Obrigado, até a próxima.